gravar a aula. Muito bem, então, hoje a gente vai falar dos fármacos que são utilizados no controle do metabolismo energético, em particular dos níveis de glicose plasmática, ou seja, o controle da glicemia. Lembrando que essa aula foi preparada para vocês, né? Então, a partir do momento que ela for disponibilizada, né, para vocês não, enfim, compartilharem nem divulgarem em outros meios. Bom, a nossa glicemia, né, tida como normal no sangue, né, é de 90 miligramas por 100 mililitros. Ela varia amplamente ao longo do dia em função da obtenção, né, e da ingesta de alimento. Toda vez que a gente ingere carboidratos, esse nível de glicose aumenta, e esse nível aumentado de glicose vai estimular o pâncreas, em particular as células beta pancreáticas das ilhotas de Langerhans, a produzir o hormônio que é a insulina. A insulina entra na corrente sanguínea e o papel dela é diminuir esses níveis de glicose plasmáticos. Essa aqui é a insulina, né? Uma proteína constituída de duas cadeias. Ela tem 51 resíduos de aminoácidos e essas duas cadeias estão conectadas, né? Ligadas por 3 pontes de sulfeto. Bom, como se dá a liberação da insulina pelas células beta-pancreáticas? Então, as células beta, elas possuem transportadores de glicose na membrana plasmática, que é o GLUT2. Então, a partir do aumento da concentração de glicose no plasma, essa proteína ela vai transportar uma quantidade maior de glicose para dentro dessa célula, que vai, né, ser metabolizada, dando origem a ATP. Então, quanto mais glicose tiver na corrente sanguínea, mais glicose entra nas células beta-pancreáticas, maior vai ser o nível intracelular de ATP. O ATP, esse aumento nos níveis de ATP vai provocar uma mudança na condutância de um canal iônico, que é um canal de potássio, né, dependente de ATP. Quando o ATP se liga a esse canal, ele se fecha. Bom, a gente sabe, né, que canais de potássio são importantes no mecanismo de repolarização, levando a membrana para valores mais negativos, né? Com esse fechamento, a membrana continua despolarizada, e essa despolarização de membrana, ela mantém ativos e abertos canais de cálcio. Então, o cálcio vai entrar e isso vai levar a um aumento nos níveis citosólicos de cálcio. E esse aumento nos níveis citosólicos de cálcio é que vai desencadear a exocitose dos grânulos de insulina, né, para a corrente sanguínea. Então, aumento nos níveis de glicose, fecha canal de potássio por conta do aumento nos níveis de ATP. Isso faz com que aumentem os níveis de cálcio intracelular e isso faz com que a insulina seja liberada na corrente sanguínea. Ou seja, quanto maior o nível de glicose plasmático, maior a concentração de insulina sendo liberada na corrente sanguínea. Aqui é um esquema, né, mostrando as mesmas informações, só com um pouquinho mais de detalhes, né? Aqui de novo o transportador, a ligação do ATP com o canal de potássio, fechando esse canal, a abertura de canal de cálcio, né? E a migração, né, dos grânulos de insulina em direção à membrana plasmática e, com isso, a liberação dessa insulina. Ok. Bom, insulina na corrente sanguínea, ela vai desencadear basicamente 2 mecanismos, são 2 estratégias, né? A glicose que está na corrente sanguínea, que está livre, ela é direcionada, né? Ela vai ser captada pelos tecidos de reserva energética, como, por exemplo, tecido hepático e muscular, e vai ser transformada em glicogênio. Então, glicose é transformada em glicogênio. Uma outra estratégia, né, da insulina é fazer com que
ela ativa, né, receptores ou transportadores de glicose nas células do organismo, fazendo com que essa glicose entre nas células. As únicas células que não são dependentes de insulina para fazer esse transporte aqui de glicose para dentro são as células cerebrais, tá? Todas as outras, elas são influenciadas pelos níveis de insulina. Ela abre, então, esses transportadores, né, que vão transportar glicose, e aí a glicose vai ser encaminhado, né, em todas as células do nosso organismo, né, para a cadeia metabólica, culminando com a produção e síntese de ATP. Ok, então a insulina vai ter ações no organismo como um todo, né, fazendo com que as reservas energéticas aumentem no organismo, né, dependendo de qual é o tecido. Então, aumenta o estoque de glicogênio hepático, também aumenta o acúmulo de gordura no tecido adiposo, aumenta a captura de aminoácidos pelo tecido muscular e também de glicose que é transformado em glicogênio no tecido muscular, ou seja, né, a ação da insulina vai ser estoque de energia e produção de energia para o organismo poder desempenhar, né, seu metabolismo. Quando os níveis de glicose diminuem, né, porque insulina já destinou glicose para os tecidos-alvo, né, agora quem são estimuladas são as células alfa das ilhotas de Langerhans, que vão produzir o outro hormônio que é o glucagon. E o que o glucagon faz, né, o glucagon, ele vai lá no tecido hepático quebrar o glicogênio, liberando glicose, que vai para a corrente sanguínea, ao mesmo tempo que também atua no tecido adiposo, fazendo com que ocorra a quebra, né, da gordura e liberação de ácidos graxos na corrente sanguínea. A glucagon só vai agir no tecido muscular na ausência de insulina. Enquanto tiver nível basal de insulina, não há quebra de reserva energética muscular na presença de glucagon. Então, glucagon vai devolver a glicose para o sangue, tá? Então, existe um balanço, né, que mantém, né, esse balanço glucagon e insulina, que vai manter os níveis de glicose no sangue dentro de uma faixa, né, ótima para o funcionamento do organismo, ao mesmo tempo que vai regular a disponibilidade de reserva energética nos tecidos de reserva energética. Tá? Então, há sempre esse balanço, é dinâmico, o tempo inteiro a gente tem isso acontecendo no organismo. Bom, existem várias falhas nesse processo, né? E as falhas mais conhecidas, né, e que são melhor compreendidas e estudadas, né, são as falhas na produção ou no mecanismo de ação da insulina. Essas falhas são conhecidas de diabetes, né? Então, existem pelo menos 4 tipos de diabetes, tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4, né? Que vão, de alguma maneira, causar um impacto no metabolismo energético do indivíduo. Nesse gráfico aqui, a gente tem a produção de insulina no eixo Y aqui, em função do tempo, com a presença de glicose plasmático. Então, existe sempre um nível basal de insulina, a curva normal é essa que está em preto aqui, né? Existe sempre um nível basal de insulina, né? Ela nunca está zerada em condições nos indivíduos normais, né? A partir do momento que os níveis de glicose sobem, a gente tem uma primeira fase da liberação de insulina, um pico de liberação de insulina. Em 30 minutos, essa liberação ela diminui, né? E aí, mantendo, né, os níveis de glicose plasmáticos, a gente vai ter uma segunda fase da liberação de insulina que tem um tempo mais duradouro
mas que atinge concentrações menores, tá? Então, essa é a curva normal de liberação de insulina frente ao aumento da glicemia plasmática. Muito bem. Na diabetes do tipo 1, que é a diabetes que a gente chama de insulino-dependente, os indivíduos eles não conseguem produzir a insulina ou eles têm algum problema nos receptores de insulina no organismo, de maneira que essa insulina ela não consiga desempenhar o seu papel, né, de capturar, de fazer com que as células capturem a glicose, né? Então, não existe, né, a produção de insulina, nesse caso aqui do diabetes do tipo 1, mesmo com os níveis altos de glicose. Já a diabetes do tipo 2, né, que é uma diabetes que ela aparece tardiamente nos indivíduos, a diabetes tipo 1, ela já ela aparece, né, antes da puberdade, normalmente, ou no início da puberdade, né? Já a diabetes do tipo 2, ela costuma aparecer depois dos 35, 40 anos de idade no indivíduo e está muito associada a outras falhas metabólicas, né? Como, por exemplo, a obesidade, né? A obesidade aumenta muito o risco do desenvolvimento da diabetes do tipo 2. Na diabetes do tipo 2, né, o que acontece? Os indivíduos eles não apresentam essa fase 1 da liberação de insulina. A liberação de insulina ela vai se dar mais tardiamente, né? E em concentrações menores. É como se a gente, né? Nesses indivíduos ocorre exclusivamente a fase 2 da liberação de insulina. A diabetes do tipo 3, né, é uma forma de diabetes que envolve questões que não são pancreáticas, né, que são diversas, há várias formas, há várias origens, né, explicações para diabetes do tipo 3, inclusive a utilização de alguns fármacos, né, que podem levar a uma deficiência na produção de insulina ou na ação da insulina no tecido-alvo. E a diabetes do tipo 4 é a diabetes gestacional, né? Ela aparece durante a gestação na mulher, ela vai produzir uma anormalidade nos níveis de glicose, né? E ela não existe nenhuma correlação positiva entre o desenvolvimento da diabetes gestacional e posterior aparecimento de diabetes do tipo 2, por exemplo, nessas mulheres, né? E nem no filho, né? Então, não existe essa correspondência. Ok, nesse momento a gente fez então uma rápida revisão, né? Desses mecanismos de liberação de insulina e controle dos níveis glicêmicos, né? Eu vou mostrar para vocês um filme que eu trago para vocês na fisiologia, a primeira parte. Agora a gente vai ver ele completo, né? Que resume bem os principais mecanismos, né? Ou os mais conhecidos, com os defeitos ou as falhas na liberação de insulina. Eu vou só aqui mudar o compartilhamento do som, para vocês poderem escutar.
Ok. Então, tá bom. Tá um bom resumo aí. Opa. Bom, como trata, então, né, essas falhas, né? Bom, no caso da diabetes do tipo 1, que é aquela onde o indivíduo não consegue produzir insulina, é fundamental a insulinoterapia, né? Então, o indivíduo ele precisa repor a insulina basal normal e também a prandial, né? Então, naquele gráfico que eu mostrei para vocês, né, o diabético do tipo 1, ele tem os níveis de insulina que são inferiores àqueles níveis basais. E é importante, então, que ele tenha, né, sempre um nível basal de insulina e depois da alimentação, essa fase de aumento, né, nos níveis de insulina. Existem várias formas, né, hoje, né, apresentações para a insulina, com mecanismos de ação, não mecanismo, porque ele é sempre o mesmo, mas duração, né, no organismo, ou seja, o tempo que permanece no organismo diferente, né, e a rapidez com que a insulina vai desencadear a resposta. Então, a gente tem várias formas, né? Tem a insulina de ação rápida, que tem, então, um início rápido, né, do efeito e uma curta duração. Insulina de ação curta, com rápido início de ação, uma insulina de ação intermediária e a de ação longa, com início lento da ação. Então, aqui a gente tem um gráfico que mostra os principais tipos de insulina, né? A regular, ela está aqui, esse gráfico em azul, que ela é um análogo da insulina humana, né? Tem pouquíssimas diferenças na sequência primária, né? Que é a insulina humana, e vai surtir o mesmo efeito que a insulina humana. Então, vejam, ela é administrada e ela vai ter o seu pico, né, de ação a 2 horas após a sua administração.
Então, por exemplo, né, quem faz uso da insulina regular, né, para chegar aos níveis adequados pós-prandiais, né, tem que fazer o uso da insulina antes de se alimentar, né, para que ela, então, chegue após a alimentação, né, a ingesta do alimento, a poder ter esse aumento plasmático e, com isso, conduzir a glicose para os seus alvos, né? A gente tem a asfática ou a Lispro. A Lispro é uma das mais conhecidas, né, de ação rápida. Vejam que ela desenvolve o seu nível, né, plasmático de insulina rapidamente, antes de 1 hora, em cerca de 20 a 30 minutos, a gente já está com um pico de insulina elevado no plasma, mas ela dura pouco, no máximo 4 horas. A NPH é uma insulina intermediária, então ela tem um desenvolvimento, né, um aumento nos níveis plasmáticos lento, vai atingir aqui o máximo entre 4 e 5 horas, mas ela dura mais tempo também no organismo. A Determir, ela é mais de ação longa, né? Vejam que ela dura um dia inteiro, praticamente na corrente sanguínea, e a Glargina é a que tem duração mais longa, podendo ficar no organismo até 2 dias, né? Então, há diferentes formas, e é muito comum, né, que o indivíduo, né, o diabético do tipo 1, ele inicie, né, usando a regular, né? E aí, se ele tem dificuldades, né, com a regular, com a insulina regular, por conta de uma falta de disciplina na sua alimentação ou nas injeções de insulina, começar a fazer uso de outras, né? Bom, a insulina é uma proteína, como eu disse, né? E a administração se dá na forma líquida, né? Então, existem vários sistemas de administração da insulina, como as próprias seringas, né, de insulina, e tem aparecido, né, já há bastante tempo no mercado injetores que são mais fáceis de manusear, que são mais precisos na quantidade, ou seja, na dose de insulina a ser injetado, e que podem trazer mais conforto também para a pessoa que está fazendo uso, né, para o diabético do tipo 1, né? Então, a gente tem injetores portáteis do tipo caneta. Então, a insulina ela precisa ser guardada sempre refrigerada, né? Então, a própria caneta pode ser guardada no refrigerador, né? Que ela já tem, né, a carga de insulina, e aí, por conta, né, como essas pipetas, né, de laboratório, pipetadores automáticos, ajusta qual vai ser o volume, né, de administração, e aí, toda vez que a caneta for usada, vai ser aquele pequeno volume que vai ser administrado ou injetado. Existem vários infusão subcutânea que fazem uma infusão contínua de insulina, que são as bombas de insulina. Então, são dispositivos que armazenam, né, essa insulina, que são recarregados, né, diariamente, e eles têm uma pequena uma pontinha bem fininha, né? E aí ela faz essa injeção subcutânea programada. Então, essas bombas, elas estão acompanhadas, né, de um pequeno programadorzinho, né, em que as doses e os horários de injeção podem ser já programados, e a pessoa pode até esquecer, né, que está com esse dispositivo, né? São bem práticos, aumenta muito a qualidade de vida do indivíduo, mas infelizmente esses dispositivos de infusão subcutânea, eles ainda são muito caros aqui no Brasil, né? O custo dele está em torno de 4.000 euros, né? Uma bomba dessas.
E hoje a gente tem bombas, né, que são inclusive acopladas com detectores de níveis de glicose. Então, continuamente, os níveis de glicose estão sendo avaliados e a própria bombinha regula o quanto de insulina vai ser injetado, né? Então, é o maior conforto possível, né, para um paciente com diabetes do tipo 1. Existe também, né, no mercado, as bombas de inalação de insulina. Isso apareceu na época, mais ou menos em 2000, né? No ano de 2000, finzinho de 99, 2000, a primeira versão da insulina inalada no mercado, né, farmacêutico norte-americano, foi aprovado pelo FDA e passou a ser utilizado. Mas ele ficou, né, essa insulina inalada, ela ficou no mercado uns 3 anos apenas. Por quê? Porque começaram a aparecer, né, casos de sangramento nasal, né, com muitas lesões na mucosa nasal, por conta de ressecamento da mucosa nasal. E aí ela foi retirada do mercado. Há uns 5 anos, mais ou menos, atrás, a indústria farmacêutica desenvolveu uma nova fórmula, né, de insulina, também inalada, onde esse efeito, né, sobre a mucosa foi eliminado. Então, ela foi aprovada novamente e está disponível enfim, no mercado farmacêutico. No Brasil, ainda não está não sendo comercializada. Tá? Ok. Bom, quais são as complicações, né, do uso da terapia, né, da insulinoterapia no diabético do tipo 1? Dependendo da disciplina, né, do indivíduo, né, com a sua dieta, com a sua alimentação, com exercícios e com os horários, né, da administração da insulina, uma das complicações comuns é a hipoglicemia. Então, o indivíduo faz uso da insulina, mas atrasa a sua refeição. Então, o que vai acontecer? A insulina vai aumentar, a glicose vai ser retirada do sangue e o indivíduo não se alimenta na hora e ele vai levar, então, uma hipoglicemia, a glicemia baixa além do normal, né? Isso vai causar fraqueza, tontura, pode, inclusive, levar ao coma, né? Consumo inadequado de carboidratos, então ele se alimenta, mas não se alimenta adequadamente de carboidratos. Faz um esforço físico incomum, aumentado, exagerado, isso também vai captar mais glicose do sangue e vai levar à hipoglicemia. Uma dose exagerada de insulina, né, para aquelas necessidades imediatas, né? Hiperatividade, taquicardia, sudorese, tremor, náuseas, convulsões e coma acompanham essa hipoglicemia. E o tratamento é a administração de glicose. Então, num diabético que não faz, né, isso não só na diabetes do tipo 1, mas no tipo 2 também é comum, né? Um diabético que não está fazendo, né, esse controle, né, às vezes ele está iniciando também, né, nessa insulinoterapia, está se adaptando a isso, né? E no diabético do tipo 2, né, onde essa complicação da hipoglicemia também ocorre, né, ele ainda está se adequando, né, a uma nova rotina alimentar, etc. Ele não ajustou muito bem, né, tudo isso. É muito comum o desenvolvimento dessa hipoglicemia noturna, durante o jejum noturno. E o indivíduo acordar com os níveis de glicose na faixa de 50 miligramas por mililitro. O normal é, nessa fase, né, ficar no mínimo de 70, entre 70 e 90, chegar a 50. E passar muito mal, né? Não consegue nem levantar da cama. E, como eu disse, pode levar a convulsões e a coma. Esses indivíduos, o recomendado é que eles tenham na cabeceira algum suporte de glicose de rápida absorção. Então, na forma líquida e a carboidrato simples, né? Então, um suco, né, bem adocicado, aquelas
como chama? Aquelas bisnaguinhas de mel, né? E nas farmácias está disponível também pequenas cápsulazinhas, né, de glicose, né? Exatamente para isso, né? Então é bem importante que esse aporte de glicose esteja disponível, principalmente nessa hora do despertar. Bom, para diabetes do tipo 2, né, a primeira estratégia, né, que é sugerida pelo clínico, né, pelo médico, né, quando está estudando, né, o caso com o paciente, é tentar regular os níveis glicêmicos apenas com dieta, exercício físico e mudanças de hábito, de maneira geral, né? Vocês viram no filme, né? No filminho que eu mostrei, ele traz isso, né? Alimentação adequada, prática de exercícios físicos 30 minutos por dia, né? E para os fumantes, largar o cigarro, né? Muito bem, então a primeira estratégia é essa. Mas, quando isso não é suficiente, né? É possível fazer uso de agentes antidiabéticos orais. Então, não é a insulina, né? São outros fármacos para controle dessa glicemia, que podem ser secretagogos de insulina, ou seja, fármacos que vão estimular a liberação de insulina pelo pâncreas, como as sulfonilureias, a meglitinidas e os derivados da D-fenilalanina. E também as biguanidas. A gente vai falar deles. Começando com as sulfonilureias. Esse grupo, né, de fármacos, ele aumenta a liberação de insulina no pâncreas, né? Além disso, reduz os níveis de glucagon, né? E o mecanismo de ação é fechamento dos canais de potássio. Então, as sulfonilureias, elas vão atuar naquele canal de potássio dependente de ATP, causando o fechamento desse canal. E isso vai fazer com que aumente os níveis de cálcio, como a gente já viu, e aumente a exocitose de insulina, tá? Uma apresentação é o de Abnese, né? É muito usado, né, no controle da diabetes do tipo 2. A primeira geração, né, é a tobutamida, a clorpropamida, a tolazamida. E a segunda geração é a glibenclamida, a glidizianamida e a glimepirida, né? Então, estão aqui os primeiros, a primeira geração e depois a segunda geração dessas sulfonilureias. Ok. Uma outra abordagem são as biguanidas, né? As biguanidas, elas são eficientes, né? Como antidiabéticos do tipo 2, né? No controle, então, da glicemia plasmática, mas o mecanismo de ação desses fármacos ainda não está muito bem compreendido. A principal, né, biguanida é a metformina. A gente sabe que ela não depende das células beta-pancreáticas, então o efeito não está relacionado diretamente, né, com a liberação de insulina pelas células beta. Ela reduz glicogênese hepática e renal, reduz a absorção de glicose pelo trato gastrointestinal, então o indivíduo absorve menos carboidrato e com isso também contribui para a diminuição nos níveis glicêmicos. Estimula diretamente a glicólise nos tecidos e reduz os níveis plasmáticos de glucagon. Então, é um conjunto de efeitos que já foram demonstrados para as biguanidas, mas o mecanismo exato, né, o mecanismo de ação exato ainda não é bem compreendido. E aqui está uma formulação, uma apresentação. Quais são as complicações? Oi? Posso fazer uma pergunta? Claro, Maria Clara. A metformina é usada quando a pessoa tem resistência insulínica, né? Antes da diabetes também? Também pode ser, sim, sim. Mas sim, nos casos de diabetes do tipo 2, né? Do tipo 2. Entendi.
É Porque o porque próprio diabético do tipo 2, né, ele pode fazer uso e faz, muitos pacientes, né, de diabetes tipo 2 fazem uso da insulina, né? Alguns são resistentes também, e aí vão para essas outras formulações. Fala. entendi. Não, é porque minhas irmãs foram diagnosticadas com resistência insulínica. E Aham, aí a médica receitou, né, metformina. E aí uhum, tem controlado bem, né? Mas o que sim, ela fala é que é a atividade física que vai fazer bastante diferença no caso delas. com certeza. Uhum, com certeza. Sim. Ok, e qual a E idade que aí, elas descobriram? faz acho que um ano, uma tem 14 e a outra tem 17. Mas acho que também está relacionado com um quadro de ovário policístico. Olha, uhum. E aí eu queria saber se a senhora pode me explicar como que isso funciona e por que que o ovário policístico pode induzir a essa resistência insulínica. Hum, não sei te responder isso. Eu não sei nem se isso tem uma explicação já bem conhecida, né? É, vou dar uma pesquisada para ver se tem alguma coisa mais nova com relação a isso. É, um tempo atrás eu busquei isso, né? Porque eu tenho enfim, uma conhecida filha passou por uma situação bem parecida com essa. E é meio que a gente buscou na literatura para ver se a gente encontrava alguma coisa, mas isso já tem uns 8 anos, né? Eu vou dar uma buscada para ver se eu encontro algo, tá? Sim, beleza. Porque é esquisito, eu fiquei pensando, né? Fiquei Sim, pesquisando sobre essa questão do ovário policístico, sim, que gera uma série de coisas que sim. aparentemente não estão relacionadas, né? Uhum, É uhum. esquisito. Sim, parece que tem alguma coisa a ver com o cortisol, né? Por quê? Porque tem alteração em hormônios sexuais, e isso vai causar também alteração na produção desses hormônios pela adrenal e pode levar a uma alteração em cortisol. E cortisol a gente já sabe que muda níveis glicêmicos, né? Uhum. Então, pode estar relacionado a isso. Mas eu vou dar uma buscada, né? E se eu encontrar alguma coisa, eu posto para vocês lá no grupo, Tá, tá bom? beleza. Obrigada, professora. Nada. Ok. Complicações, né, de diabetes. Particularmente quando não com um tratamento adequado sendo realizado. Problemas nos olhos, esse é um dos mais frequentes, né? Catarata, que vai levar a uma opacidade, né, total ou parcial do cristalino, isso pode levar à cegueira, e uma retinopatia diabética, que vai produzir uma lesão na retina. Essas complicações, elas estão relacionadas a problemas na vascularização ocular, causando, às vezes aqui causando hemorragias que vão levar à retinopatia, né? E com isso, né, também uma diminuição na oxigenação em algumas regiões, né, dos olhos. E como eu disse, uma das complicações mais frequentes. A segunda é problemas nos pés e na pele. Novamente, está relacionada a problemas vasculares, né? E por que os problemas vasculares, né? Porque se você lembrar do filminho, né? Esses níveis não controlados vão levar a aumentos nos níveis de glicose plasmáticas, em algumas situações também de insulina, né? Em algumas situações de glicose, insulina e gordura. Isso muda a viscosidade sanguínea, isso vai causar uma dificuldade no fluxo sanguíneo, principalmente nos vasos de menor calibre, que podem ou entupir ou causar rompimento, né, que é a hemorragia, né? Então, lesões nos vasos sanguíneos são bem comuns, principalmente nas extremidades, né? Pés e mãos, nos pés principalmente, né? Além disso, lesões nos nervos, né? Então, essas alterações vasculares, né, vão também modificar a distribuição de oxigênio, né? E de produtos no metabolismo.
que podem causar lesão tecidual, inclusive nas terminações nervosas. Bom, quais são os sintomas? Dormência, formigamento, dor nos pés ou nas pernas e feridas e infecções. É muito comum num indivíduo com diabetes, né, que já está com esses problemas, né, dormência e formigamento nos pés, já tem problemas vasculares e também nos nervos, não perceber, né, quando bate o pé numa quina de mesa ou quando está usando um calçado mais apertado, e aí o pé vai machucando. E como tem uma alteração no fluxo sanguíneo, o processo de cicatrização é mais lento, é muito mais lento, né? E isso pode levar também ao aparecimento de infecções, né? E as lesões de pé diabetes são muito comuns, né? Então, é fundamental adotar alguns cuidados, como verificar os pés e cuidar deles todos os dias. Todos os dias tem que olhar para ver se não tem um machucadinho, para ver se não tem alguma marca no pé que indique que o sapato está apertado, enfim, né? E usar o tipo ideal de sapato. Problemas nos nervos, né? Então, danos nos nervos, isso, né, pode também ser causado por feridas e infecção, né? E outras complicações, doenças no trato genital feminino, na pele, no trato urinário, doença renal ou insuficiência renal, né? Então, uma carga renal elevada, né? Também, isso vai exigir mais dos rins, pode levar, então, a nefropatia diabética, dificuldades para obter ou manter uma ereção, levando à impotência nos homens, também é muito comum e também está relacionada às questões vasculares, né? Vasos sanguíneos e cardíacos também, né? Então, esses entupimentos ou quadros hemorrágicos, né, em vasos de menor calibre, pode levar a um infarto do miocárdio, principalmente nos indivíduos que já têm alguma predisposição, né, a doenças cardiovasculares, e naqueles, né, obesos também o risco aumenta. E pode aparecer, né, ou desenvolver a doença vascular periférica. Sintomas: dor, sensibilidade, cansaço, queimação ou desconforto nos músculos dos pés, panturrilhas, coxas. É muito comum, né, o indivíduo com diabetes, né, que não está sendo bem tratada, né, acompanhada, né, muitas dores nos membros inferiores, muitas dores. Formigamento nos pés, peso das roupas é doloroso e úlceras que não curam. Tratamento, bom, já falou, né? A insulinoterapia diabetes tipo 1, né? Exercícios físicos, uma boa alimentação, diminuir o peso, né? E também, né, parar com todos os outros fatores de risco, né? Bebida alcoólica, fumo, etc., né? Precisa ser cortado, né? Então, tudo isso faz parte, né, desse conjunto, né, do tratamento. No caso do diabetes tipo 1, insulina, e para o diabético do tipo 2, né, se for necessário, o uso daqueles outros fármacos. O exercício vai ajudar bastante na melhoria da circulação, né? Isso vai favorecer, então, né, ou vai diminuir a velocidade com que esses efeitos, né, vasculares e neurais aconteçam, controlar a pressão arterial, como eu disse, né, e fazer uso dos medicamentos quando for necessário. Um outro fator de risco, e que também pode ser uma complicação, né, da diabetes não controlada, é a hipertensão, né? E aí ela vai estar acompanhada dos sintomas de dor no peito, dor na cabeça, tontura, zumbido no ouvido, fraqueza, sangramentos nasais, né? Não tem cura, né? Só o uso de medicamentos, né? E adotar um estilo de vida mais saudável. Colesterol alto, como eu disse, e o filme mostra bem, também aumenta o risco de desenvolver, né, a diabetes e, consequentemente, também as doenças que complicam um quadro, como as doenças cardiovasculares, né? Arteriosclerose, obesidade, infarto do miocárdio, né? Também vão afetando o coração, artérias, veias e vasos sanguíneos, né? E estão muito relacionadas à vida sedentária, consumo de alimentos ricos em gordura, aumento da dieta de ingesta de sal e bebidas
alcoólicas. Então, esse é um conjunto das recomendações, né? Na verdade, para todas as doenças metabólicas, né? E muito evidente, né, que essas recomendações são muito importantes nos diferentes tipos de diabetes. A diabetes gestacional, por exemplo, ela é facilmente controlada só com a alimentação, né, e exercícios físicos. Então, exercícios, cuidar da alimentação, né, fazendo sempre avaliação da pressão arterial, controlar o peso e fazer visitas regulares ao médico, né, ao seu clínico, mas também ao dentista, para ver se não tem nenhum problema nas gengivas, que também é comum, e ao oftalmologista, para estar avaliando a saúde ocular. Existe um quadro, né, de recomendações de exercício físico nas síndromes metabólicas, né, então tem todo aqui um protocolo, né, que é adotado para a síndrome metabólica. A diabetes é considerada uma síndrome metabólica. Depois vocês podem olhar, né, com cuidado, com atenção, todas essas sugestões, né, de exercício físico. E, além disso, um plano, né, alimentar que é fundamental também, né? Obviamente, isso pode variar de indivíduo para indivíduo, mas a ideia é a redução de carboidratos e de gorduras de maneira geral, né? Bom, nós vamos sair agora da diabetes e nós vamos falar de outras doenças metabólicas, né? Então, síndrome metabólica, né, que é todo o transtorno que vai ser representado por fatores que vão levar ao aumento no risco de doenças cardiovasculares. Normalmente estão relacionados à deposição de gordura, né, nos vasos sanguíneos, e também a resistência à insulina, né? Isso causa um risco grande de morte cardiovascular, né, por entupimento de vasos coronarianos, né, e que pode levar, como eu disse, ao infarto e também, consequentemente, um risco de morte. Existe predisposição genética para síndromes metabólicas, né? Além disso, a alimentação inadequada também é um fator de risco. A inatividade física, né, e o tabagismo também são fatores de risco para a síndrome metabólica. Existe tratamento, né, para algumas dessas síndromes, né? Então, por exemplo, na obesidade, né, há vários fármacos disponíveis, né, para ajudar ou contribuir, né, na perda de massa corpórea, obviamente sempre acompanhado com dieta, exercício físico, mudanças de hábitos, né? E eu vou falar de alguns desses fármacos, né? Então, a sibutramina, ela é um fármaco que é receitado para obesidade. Ela é originalmente um antidepressivo. Ela vai agir no centro do apetite, no sistema límbico, né, no hipotálamo, reduzindo o apetite, e com isso o indivíduo come menos, né, e isso é uma maneira de estar diminuindo o aporte de carboidratos, de gordura, né, para o organismo. É um medicamento de uso oral, né, ele vai levar à perda de peso, né, e isso se dá através de um duplo mecanismo. A redução da ingesta de alimento, porque reduz o apetite, aumenta a saciedade, e também pela diminuição da fome, né? Então, são dois mecanismos, né, que a sibutramina vai, enfim, vai desenvolver, né, sua resposta. Então, vai prevenir, né, um declínio do gasto energético que vai seguir a perda de peso também, né? Então, isso é interessante. Aqui está uma apresentação da sibutramina. Então, aqui lembrando, né, que a gente tem no nosso hipotálamo, né, os centros do apetite e da saciedade, né? No centro do apetite, né, a gente tem o mediador, a serotonina. Então, a sibutramina, ela age nesses receptores serotoninérgicos, né, ativando, né, essa resposta, estimulando essa resposta do apetite.
E no centro da saciedade, o neurotransmissor é a noradrenalina, né? A sibutramina também age, né, nesses receptores, ativando a saciedade. Então, diminui o apetite e dá aquela sensação de saciedade para o indivíduo. Em 2010, foi recomendada a suspensão do uso, né, da sibutramina para a obesidade por conta do aumento no risco de doenças cardiovasculares, também aumento na pressão arterial e arritmias cardíacas. Mas ela ainda é usada e receitada. Bom, outros medicamentos. Né? Ela está no mercado como antidepressivo, então ela ainda está disponível, né? Sua comercialização. Outros medicamentos para síndromes metabólicas, né? E também obesidade. A anfepramona é um agente catecolaminérgico, ela vai agir também aumentando a liberação de noradrenalina, agindo naquele mesmo lugar, né? Que é a sibutramina, inibindo a fome, ou seja, estimulando a saciedade. Femproporex é um inibidor do apetite, também tem uma ação catecolaminérgica, né? E além disso, ele reduz os níveis de colesterol e de triglicerídeos. E o mazidol, bloqueia a recaptação da noradrenalina, então também vai ficar mais tempo lá na fenda sináptica, no centro da saciedade, né? Estimulando essa saciedade mais tempo, né? É um fármaco anoroxígeno e ele causa dependência. E aqui estão algumas apresentações, né? Vários são tarja preta, né? São remédios de uso controlado. Reações adversas, né, do uso desses fármacos, né, que são antidepressivos, né, ele vai, no sistema cardiovascular, são frequentes, né, os efeitos de taquicardia, palpitação, aumento na pressão arterial, hipertensão, vasodilatação. É isso que tem feito que o uso deles não seja mais recomendado, né. No sistema gastrointestinal é muito comum prisão de ventre, que é a constipação. São comuns náuseas e pioras de hemorroida. Sistema nervoso central, boca seca e insônia, então um grau de agitação também. Comuns delírio, parestesia, cefaleia e ansiedade. Na pele, sudorese. Funções sensoriais, alteração no paladar. Ok. E para fechar, né, eu trago aqui também, né, uma estratégia, né, de tratamento para obesidade que vem sendo utilizada cada vez com mais frequência aqui no Brasil, mas que não tem recomendação, não tem aprovação para essa utilização, né? Em lugar nenhum, nem nos Estados Unidos, nem aqui, enfim, né? Que é fazer uso da gonadotropina coriônica, o HCG. Lembrando, né, quem que é a gonadotropina coriônica? É uma glicoproteína, ela é produzida pela placenta humana durante a gestação. Então, nos primeiros semanas, né, depois da fertilização, né, o que vai segurar aquele desenvolvimento uterino, né, e vai permitir a implantação do zigoto na placenta é progesterona. Mas aí a placenta começa a produzir gonadotropina coriônica, que vai manter a saúde e a integridade dessa placenta. Como eu disse, é uma proteína, né, tem duas cadeias, alfa e beta, é uma proteína grande de 145 resíduos de aminoácidos. É o único hormônio que é exclusivo da gravidez, inclusive ele é utilizado, né, nos testes de comprovação de gravidez, né? Ela também, né, traz, né, aumenta a imunidade durante a gravidez, né? Tem uma ação, né, no sistema imune, protegendo a vida que vai estar sendo em desenvolvimento, e tem efeitos no metabolismo, aumenta o estoque de energia, melhora a qualidade do sono e menor a irritabilidade na gestante.
É um marcador tumoral, né? A unidade beta ela é produzida por alguns cânceres. E é indutor da ovulação, então aumenta a fertilidade. Ou seja, esses são os efeitos, né, fisiológicos, né, da gonadotrofina coriônica. E é por conta desses efeitos no metabolismo que ela foi recomendada pelo Albert Simeons, né, que desenvolveu uma dieta hipocalórica, né, como um coadjuvante no tratamento do sobrepeso e da obesidade, né? Esse protocolo que foi desenvolvido por ele, né, dessa dieta hipocalórica, prevê o consumo de 500 calorias por dia, somente. Gente, isso é 25% mais ou menos do que a gente ingere normalmente. É uma dieta muito hipocalórica, né? E, junto com essa dieta, o uso do HCG, né? O HCG, ele vai acelerar o metabolismo. Ele vai... Então, na mulher gestante, né? O HCG, ele faz com que a mulher, a mãe, né, que está gestando, ela tenha essa energia em prontidão, né, para ser prontamente utilizada pelo feto em desenvolvimento, né? Há uma demanda energética, né, calórica pelo feto em desenvolvimento muito grande. Então, o HCG ele coloca essa energia disponível, né? Então, ele ajuda no obeso, né, que está fazendo esse tratamento, a quebrar gordura, preferencialmente, tá? O HCG não estimula a quebra de massa proteica no músculo, por exemplo, né? Só gordura de tecido adiposo, né? E aí, sim, combinado com a ingesta hipocalórica, né? E com o HCG, essa gordura vai ser quebrada, né? Não vai estar sendo estocado mais reserva energética, porque não tem, né, reserva energética sendo adquirida pela alimentação suficiente para isso, né? Então, a ideia desse tratamento, né, dessa proposta do Albert é mais ou menos essa. Então, as dietas deficientes em caloria, né? Ele propõe que isso vai exigir menor sacrifício, né? Não vai causar dor de cabeça e todas aquelas outras reações, né? Efeitos colaterais dos fármacos antidepressivos, né? Ou depressivos, né? Que vão diminuir a fome, estimulando a saciedade, né? Enfim. Vai quebrar, então, gordura corporal, né? Que está compartimentalizada, que está nos depósitos, né, de gordura. E ele age também, né, o beta-HCG, ele age no cérebro, diminuindo a fome. E esse efeito do HCG, ele perdura mesmo após a interrupção da administração do HCG. E isso faz com que diminuam aquele efeito sanfona, né? Que é muito comum, né, na síndrome metabólica, né, do indivíduo obeso ou em sobrepeso, que adota várias estratégias, né, para reduzir o peso, combinado com fármacos, então isso favorece a perda de peso. E aí, quando é suspendido o tratamento farmacológico, o indivíduo volta a ganhar peso. E essa flutuação, né, essa sanfona é muito deletéria para o organismo. E o Simeons, ele defende que por o beta-HCG ele inibir a fome, estimulando a saciedade, esse efeito sanfona é reduzido. Bom, então como é que ele funciona? Né? O corpo ele vai sendo enganado, né, de maneira provisória, como se ele estivesse se preparando para gerar energia suficiente para um possível desenvolvimento do feto. É isso que ele faz. Mas a gestação não ocorre, obviamente, né? E a pessoa vai utilizar toda essa energia gerada, né? Só porque a sua dieta é hipocalórica. Então,
no HCG, né, não tem aqueles efeitos no sistema nervoso central deletérios, né, daqueles fármacos, né, que são anorexígenos. Não vai levar à perda muscular, enquanto que no outro há gasto de massa muscular. Vai queimar a gordura de uma forma anormal, ou seja, aumentada. Não causa tolerância, não causa dependência e não causa alterações psíquicas, enquanto que os outros fármacos sim. Bom. Efeitos colaterais: fome, constipação, cefaleia, fadiga, intolerância ao frio, tontura postural, perda de cabelo, né? O tratamento ele é acompanhado, né? Preciso ter, né, esse acompanhamento contínuo pelo clínico, né? Com critérios bem rígidos e uma equipe multidisciplinar que inclui nutricionista, enfim, alguém que vai ajudar nos exercícios, etc. Bom. Como eu disse, ele não é uma terapia farmacológica aprovada. O FDA, ele inclusive alerta os consumidores, né, que o seu uso é ilegal, que ele não tem estudos que comprovam, né, a segurança do uso do HCG, né, mas, né, aqueles que são seguidores, né, desse protocolo dos Simeons, e existem vários endocrinologistas, inclusive aqui em Brasília, que seguem muito esse protocolo, né? Defendem, o HCG é um hormônio, né? Então ele é natural, mas o FDA, mas isso pode causar câncer, né? Ele é um marcador de câncer, né? HCG é uma enganação, ele vai funcionar, o que vai funcionar mesmo é essa dieta restritiva. Tente só fazer essa dieta para ver se você não perde peso, enfim, né? É proibido, é ilegal, não está aprovado, não funciona, é arriscado, ou seja, tem toda uma campanha, né, tentando diminuir ou minimizar o uso do beta-HCG. E aqui as apresentações, né? Ele está disponível porque ele é um hormônio que vai melhorar a saúde da placenta, né? Então, em algumas gestações é importante fazer o uso, né? E ele é usado também, né? Como um fitoterápico, né? Para algumas outras, enfim, recomendações, né, nos Estados Unidos. Então, ele está disponível também nas farmácias, né? Ele pode ser adquirido.